como alterar valores em um gráfico passando o cursor sobre a célula, observe, ou simplesmente clicando na mesma. Então é isso que a gente vai estar aprendendo no vídeo de hoje. Observe que de forma detalhada, ao colocar o cursor sobre o conteúdo de 2015, o meu gráfico muda de acordo com o ano selecionado. Ao colocar o cursor sobre 2016, observe que os dados mudam de acordo com a célula selecionada. Observe. Ou simplesmente, ao clicar na mesma, os dados são apresentados aqui lateralmente e os dados são informados no nosso gráfico. Então é isso que a gente vai estar aprendendo no vídeo de hoje. Você ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? São mais de 500 vídeos com conteúdos gratuitos como esse. E esse arquivo eu vou estar disponibilizando mediante o seu e-mail no campo comentários. Então gostou do arquivo? Comenta aí que eu vou estar lhe enviando por e-mail. Quer aprender? Então vamos assistir o vídeo juntos, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente monta um arquivo como esse? Primeiramente a gente vai trabalhar bastante com fórmulas. É apenas com duas linhas de programação, beleza? Então vamos lá. Não se assuste que não é nada complicado. Observe que eu tenho a minha guia data, onde estão os meus dados. E aqui, obviamente, eu tenho as informações correspondentes ao ano e os meses referentes ao ano, beleza? E aqui eu tenho, obviamente, o acumulador, ou seja, o total somado de cada mês relacionado ao ano, beleza? Então é uma base de dados bem simples. Obviamente, você pode ter uma base de dados com dias e, obviamente, um total acumulado por mês, beleza? Então, dentro dessa proposta, observe que eu tenho de 2015 a 2019, beleza? Então, obviamente, eu preciso extrair essas informações e saber, saber qual o ano foi selecionado, beleza? Observe que quando eu clico aqui no conteúdo de 2015, por exemplo, se eu vim aqui na minha guia data, observe que ele lança o conteúdo de 2015 para essa célula. Se eu for lá novamente, cliquei em 2016, observe que ele coloca lá a informação 2016 no conteúdo da célula. Quando eu não clico, coloco apenas o cursor sobre a célula, ele muda também lá o conteúdo naquela célula. Porém, como eu não selecionei a célula, se eu for lá novamente nela, observe que nesse momento eu estou visualizando dados de 2017. Porém, como eu não cliquei na mesma, só coloquei o cursor sobre ela, se eu for lá na minha guia data, observe que ainda estou visualizando os dados de 2017, beleza? Então, vamos voltar aqui. Observe que não coloquei o cursor sobre 2018. Vamos ver lá se já mudou novamente para 2018 ou se continua como 2017, como era a informação anterior. Observe que ele já colocou 2018. Confesso a você que eu imaginava que ele ainda ia deixar o 2017 anteriormente. Mas já vimos que ao colocar o cursor sobre o conteúdo da célula ou ao clicar sobre a célula, ele muda aqui o valor, certo? Ou seja, aqui é um dos segredos para o funcionamento do arquivo. Então vamos lá entender como é que funciona e vamos tentar fazer do zero, beleza? Então como é que a gente faz um arquivo como esse? A primeira coisa, obviamente, eu preciso extrair as informações dessa base de dados. Então eu vou fazer aqui lateralmente, certo? Vou fazer lateralmente essas informações aqui, para que a gente possa estar se entendendo. Então deixa eu exibir aqui a minha barra de fórmulas, minha linha de grade, linha de título e barra de fórmulas. Então aqui, deixa eu copiar este conteúdo aqui. Vou colar aqui do lado. E, obviamente, eu vou criar nossas fórmulas. Vamos estar criando nossas fórmulas juntamente com vocês. Então, vamos lá. O que é que a primeira coisa que eu preciso saber? Observe que esse conteúdo aqui, não há fórmulas nele. É um conteúdo que é lançado via programação, beleza? Porém, se eu mudar aqui manualmente, também vai acompanhar os dados. Observe que os dados vão estar acompanhando a informação que é sinalizada nessa célula. Ou seja, eu não vou fazer isso manualmente, eu vou fazer isso quando eu coloco o cursor sobre a célula ou ao clicar na célula, beleza? Aqui eu estou fazendo apenas para que você veja o funcionamento do arquivo. Se eu botar uma informação que não tem na minha base de dados, deixa eu colocar aqui, por exemplo, 2011, observe que ele vai deixar lá como não encontrado, ou seja, não coloquei a função se erro, você pode estar colocando aí para não mostrar esses erros, beleza? Então deixa eu colocar aqui 2016 novamente e vamos ao que interessa. Bom, como é que a gente faz aqui? A primeira coisa que eu preciso fazer, basicamente, é trabalhar com o quê? Observe que aqui eu tenho uma função índice, certo? Tem uma função índice corresp. E aí o que é que eu vou estar fazendo, basicamente? Vou utilizar igual a índice. Eu vou ter que descobrir, certo? As informações pertinentes a esse ano, certo? Ou seja, eu quero listar todos os meses que tem neste ano na minha base de dados. Então, sabendo disso, como é que a gente faz?
eu vou apontar para a minha célula que contém as informações, vou apontar para a coluna que eu quero retornar as informações no caso, vou pegar de B a coluna B, ou seja, vou pegar a coluna inteira, vou pressionar o F4, ponto e vírgula. Qual o próximo argumento que eu vou estar utilizando? Bom, eu não sei em qual linha, então eu vou utilizar a função corresp para me retornar a linha, beleza? Quem é o meu valor procurado? Bom, o nosso valor procurado, no nosso caso aqui, nada mais é do que esse conteúdo que está aqui, ó. Observe que eu vou pressionar o F4 para travar o conteúdo da célula, já que eu vou estar arrastando. Ponto e vírgula. E aonde é que eu vou estar procurando? Bom, eu vou estar procurando aqui na coluna A, certo? Ou seja, ele vai ter que procurar 2018 nessa coluna onde tem os anos. Como eu vou estar arrastando a nossa fórmula, novamente eu vou estar pressionando F4 para travar a mesma. Ponto e vírgula. Eu quero o quê? Eu quero é menor que, correspondência exata, ou é maior do que. Eu quero, obviamente, correspondência exata. Então, vou dar um duplo clique aqui nessa segundo critério, ou simplesmente eu coloco o número 0. Beleza? Então, vou fechar o meu parênteses da função corresp e vou utilizar uma funçãozinha para que, obviamente, ó, se eu fizer da forma que está até aqui, vamos ver o que acontece. Ó. Vou dar um Enter. Ele me pergunta se eu aceito a sugestão. Observe que eu acabei esquecendo de fechar o parênteses da função índice. Vou aceitar a correção. E observe que ele me retornou aqui uma informação qualquer. Deixa eu só formatar esse conteúdo aqui para ver o que é que ele está retornando. Tá como geral. Se eu formatar aqui, por exemplo, como data, e vou abreviar aqui apenas para, observe que ele retornou 1º de janeiro, ó. Beleza? Então tá aqui, ó, deixa eu formatar esse carinha aqui como personalizado, basicamente. Se eu quiser visualizar apenas o mês e o ano, obviamente, o que a gente faz? A gente coloca 3 M's para significar a abreviação do mês, coloco uma barrazinha e coloco o ano, certo? Ou seja, se eu quiser visualizar apenas os 2 dígitos finais do ano, coloco 2 A's. Vou dar um OK. E observe que me retornou janeiro. Se eu arrastar a fórmula, ó, observe que ele encontrou 12 vezes, certo? Retornou o nome janeiro 12 vezes. Porém, obviamente, eu quero visualizar fevereiro, março e por aí vai, certo? Então, obviamente, eu preciso utilizar essa função índice corresp, mas combinada com alguma outra função, certo? Então, para isso, eu vou utilizar mais a função lim, certo? A função lim retorna o número da linha de uma referência. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Vou abrir o meu parênteses para a função lim. Vou utilizar um conteúdo de uma célula qualquer para me auxiliar. Vou aqui na minha guia chá, certo? Eu poderia pegar uma outra célula qualquer, mas vou clicar aqui, por exemplo, no conteúdo de B1, por exemplo, certo? Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Vou fechar o meu parênteses. Isso daqui é basicamente eu cliquei nessa célula B1 só para criar um critério, certo? Eu poderia ter clicado em A1, C1, tanto faz, beleza? Vou colocar menos o menos 1, perfeito? Pois eu vou estar subtraindo o conteúdo, ponto e vírgula. E eu vou querer o quê? Vou querer retornar o número 1. Vou dar um Enter. Vou dar um OK aqui novamente. Observe que ocorreu um erro porque esse parênteses aqui, deixa eu apagá-lo, tem um parênteses a mais dentro da minha função, ó, certo? Vou dar um Enter. Observe que retornou janeiro de 2018. Se eu arrastar aqui a fórmula, vamos ver o que acontece. Observe que ele retornou ó, janeiro, fevereiro e por aí vai. Lembre-se que eu disse que eu poderia ter clicado em outra célula qualquer. Vamos fazer o teste. Digamos que eu não tivesse clicado em char B1. Digamos que eu tivesse clicado aqui, ó, por exemplo, em J3. Beleza? Vou dar um Enter. Observe que ele retornou aqui, ó. Como eu cliquei no conteúdo de B3, observe que ele retornou o quê, ó? Março. Porém, se eu tivesse clicado em J1, que é a minha primeira célula, certo? Vou dar um Enter. Observe que novamente ele retornou janeiro. Ou seja, o segredo é eu clicar na primeira célula de qualquer intervalo, beleza? Vou arrastar. E agora está funcionando perfeitamente. Independente de onde eu clicar, eu tenho que clicar no primeiro conteúdo da célula. Acho que vocês estão entendendo aí a lógica. Beleza? Então, o que é que eu vou estar fazendo agora? Agora é bem simples, ó. Agora, obviamente, eu preciso da função para retornar essas informações. Eu já descobri, ó, os meses do ano. Se eu botar aqui 2019, por exemplo, os dados vão mudar, ó. Se eu botar 2016, vão estar mudando. Entenderam a lógica? Então, agora, eu posso utilizar o nosso velho PROCV.
Creio eu que todo mundo já sabe como utilizar o proc, uma procura vertical. Vou sinalizar qual o valor procurado. Ele vai procurar este valor, aonde vai estar procurando este valor aqui dentro dessa base de dados. Ponto e vírgula. O número da coluna que eu quero retornar. Bom, ele vai procurar esse cara dentro de A a C, ou seja, dentro da coluna A até a coluna C. Ele vai procurar esse cara basicamente na coluna A, certo? E qual é a coluna que eu quero retornar? A coluna C, pois é a coluna com os valores. Beleza? Se você observar a coluna com valores, é a minha terceira coluna, contando que A é a coluna 1, a B é a coluna 2 e a coluna C seria a coluna 3. Ou seja, eu coloco o número 3. Ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência que seja aproximada ao que eu estou procurando ou exata. Bom, eu quero exata. Então, posso colocar o argumento 0, que é o argumento verdadeiro, ou simplesmente clicar em no nome verdadeiro. Ó. É a mesma coisa. E posso estar fechando, obviamente, o meu parênteses. E vou dar um Enter. Observe que ele acabou me retornando o que aqui? Fevereiro, certo? Errado. Obviamente, ele me retornou uma informação errada. Ou não? Vamos ver se é uma pegadinha ou não. Vou clicar sobre o conteúdo da célula, formatar celas. E observe que eu estou visualizando essa informação no formato personalizado, mês e ano. Porém, se eu for em número, observe que agora sim eu estou visualizando a informação em números. Ou seja, ele retornou de forma correta. Eu apenas não estava demonstrando a informação na forma correta. Eu quero ver, obviamente, no formato de número. Vou dar um OK. E observe que retornou aqui, beleza? Se eu arrastar minha fórmula, observe o que acontece. Ó. Retornou AC3, beleza? De AC3. Vou estar dando um duplo clique aqui na minha fórmula. Se você percebeu, observe que ele retornou todas as informações iguais, certo? Sem problema nenhum. Vamos fazer apenas uma correção básica. Eu tenho que procurar esse cara aqui, não na minha coluna, não na coluna do ano, certo? Eu tenho, obviamente, procurar ele aonde? Tenho que procurar ele na coluna que está o mês com o ano. Observe. Então, vamos mudar o nosso intervalo aqui de A até C para B até C, beleza? E ao invés de retornar a terceira coluna, como eu só tenho duas, eu vou querer retornar agora a segunda coluna, que é a coluna do valor. Vou dar um Enter. Agora sim, ele retornou de forma correta. Se eu dar um duplo clique na minha alçazinha aqui, agora sim, de forma correta, está retornando as informações. Peço desculpa aí pela falta de atenção, beleza? Agora sim, observe. Se eu mudar o ano, ele está trazendo agora de forma correta. Então esse já é o princípio da nossa automatização, certo? Do arquivo. Obviamente, para esse vídeo não se prolongar tanto e para eu entender que você quer que eu traga a continuidade desse vídeo, certo? A proposta era eu ter feito tudo em um vídeo só. Porém, se eu fizer um vídeo longo, infelizmente as pessoas não assistem. Então, se você quiser a parte 2 desse vídeo, comenta aí, eu quero, beleza? E aí, obviamente, eu vou estar fazendo a parte 2 desse arquivo, beleza? Então, ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, tá esperando o quê? São mais de 500 vídeos com conteúdos gratuitos como esse. E esse arquivo eu vou estar disponibilizando mediante o seu e-mail no campo comentários. Então, você quer a continuidade desse vídeo? Eu vou estar passando no próximo vídeo, desde que a opinião das pessoas sejam favoráveis, beleza? Se não querem, tudo bem, sem problema nenhum, em outro vídeo a gente já faz um outro conteúdo, beleza? Se querem a cópia do arquivo da onde a gente parou até aqui, informe aí no campo comentários, beleza? Até a próxima, valeu!